Seja bem-vindo ao devocional diário do Teologia 24 Horas. Hoje, a gente vai mergulhar numa reflexão muito poderosa que recebemos do Teologia 24 Horas, preparada pelo pastor Francisco Miranda. Sabe, é sobre aquele contraste, o peso das acusações que a gente sente versus a força incrível da bênção de Deus. Sabe como é? Às vezes o dia já começa com essa sensação, né? Uma pressão que vem de fora, um sentimento de que estamos sendo julgados o tempo todo. E não é só isso. Junto com as vozes de fora, vem aquelas de dentro, aquelas que ficam lembrando dos erros, dos arrependimentos e cobrando uma defesa constante. Essa combinação toda, nossa, ela acaba gerando uma ansiedade, né? A mente fica a mil, o coração pesado, e a gente vive num estado de autodefesa que é simplesmente exaustivo. Muitas vezes a vida parece exatamente isso, um grande tribunal. A gente se sente ali no banco dos réus, tendo que provar o nosso valor, justificar cada passo dia após dia. É cansativo. Mas, olha, é exatamente nesse ponto, no meio desse cansaço, que tudo pode mudar. Porque existe uma palavra, uma sentença final de Deus que se levanta acima de qualquer outra acusação. Essa passagem de Números, ela é a declaração final. É o veredito de Deus que simplesmente cancela qualquer acusação. O que Deus decretou como bênção, não há força, não há opinião, não há maldição que possa anular. É definitivo. A nossa mente é um campo de batalha diário, e a luta é entre essas duas forças. De um lado, você tem as vozes da acusação, que são passageiras, instáveis, tentando nos definir pelo medo, pela culpa. Mas, do outro lado, está a palavra de Deus, permanente, sólida, um decreto que estabelece quem nós realmente somos. E olha que incrível isso. A palavra para abençoar no hebraico, barak, é muito visual. Não é um desejo vago, tomara que dê certo. Não. Barak é um verbo de ação. É a imagem de Deus se inclinando, se movendo na nossa direção, para nos dar favor. É um ato pessoal e intencional. E essa certeza da bênção, ela fica ainda mais forte no Novo Testamento. A palavra grega eulogia significa ao pé da letra, boa palavra. E em Cristo, a bênção não é algo que a gente talvez receba um dia. Não, é uma posição espiritual que já é nossa. É a boa palavra que Deus falou sobre nós. Então, aqui está o fundamento de tudo. Um desejo pode se cumprir ou não, mas um decreto, vindo do Rei do Universo, é uma realidade que já foi estabelecida. A bênção de Deus sobre a vida de quem crê não está em debate. É um fato. Tá, mas e na prática? Bom, na prática é isso aqui. Essa promessa em Romanos é como o martelo do juiz batendo na mesa e declarando caso encerrado. Onde existe um decreto de bênção, simplesmente não há mais espaço para condenação. Essa promessa maravilhosa nos liberta desse peso todo da condenação. E uma vez livres, somos convidados a viver de um jeito novo. Por isso, é muito importante entender que essa graça não nos torna passivos, muito pelo contrário. Ela nos chama para uma resposta. Ser abençoado é também ser separado para Deus. É deixar para trás alianças com o pecado para poder viver essa bênção por completo. E este aqui? Este é o contra-argumento final contra qualquer acusação, venha de dentro ou de fora. Pense bem, se o próprio Deus, o juiz de todo o universo, nos declara justos, que outra voz teria autoridade para nos acusar? Nenhuma, absolutamente nenhuma. A nossa palavra do dia hoje é berachá, a bênção em si. E a aplicação prática disso é uau, transformadora. É sobre mudar conscientemente o nosso diálogo interno, sabe? É trocar aquele disco arranhado da condenação pela trilha sonora da confissão, declarando o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. E o desafio de hoje nos ajuda a criar um novo hábito. É um exercício bem prático e muito poderoso. Primeiro passo, identificar a mentira que a gente tem aceitado. Segundo, confrontar essa mentira com a verdade da palavra. E terceiro, e muito importante, declarar essa verdade em voz alta, para que ela reconfigure a nossa mente e o nosso espírito. Vamos selar essa verdade no coração com uma oração. Esses pontos nos ajudam a colocar em palavras a nossa decisão. É um ato de rendição à palavra de Deus, pedindo proteção para nossa mente e coragem para viver em santidade debaixo do governo dele. Então fica aqui essa reflexão final para levar para o resto do dia. Qual é aquela mentira específica, aquela acusação que insiste em voltar, que hoje vai ser silenciada pela verdade do decreto de Deus na sua vida?
A gente adoraria saber o seu testemunho. Comente como este devocional diário falou com você, especialmente se hoje foi o dia em que você decidiu trocar a acusação pela palavra e pela firmeza em Cristo. E se você quiser se aprofundar neste ou em outros temas teológicos, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br e aproveite as versões deste devocional em texto, áudio, vídeo e também em infográficos. Muito obrigado pela companhia. Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.